Vamos dar continuidade à nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar da aliança de sangue e nós vamos ver e entender qual é o real objetivo e propósito dessa matéria. O real objetivo e o propósito é nós conseguirmos extrair da palavra de Deus a evolução, o histórico, o relato de como Deus trouxe a salvação para o homem. Nós vamos ver em toda a sua palavra a evolução, a progressão de como Deus planejou, de como Deus forjou, de como Deus realizou o resgate da humanidade através da aliança de sangue. Vamos aprender nesse momento como Deus planejou. Podemos dizer que a Bíblia ela é dividida em duas partes, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. Por isso, falar sobre aliança é falar da palavra de Deus como um todo. A Bíblia, ela é o livro das alianças. Nós estamos falando aqui de algo muito interessante, que é a palavra testamento. Na verdade, nós vamos ver daqui a alguns instantes a respeito da palavra testamento, que quer dizer também aliança. O que significa testamento? Testamento significa o ato mediante o qual uma pessoa dispõe de seus bens em um todo ou em partes para depois da sua morte. Ainda sobre o testamento que nós estamos falando, é um tipo de documento que possui grande importância, devendo ser elaborado em vida por aquele que deseja definir as suas últimas vontades após a sua morte. E essa pessoa, ela se torna responsável por tomar as decisões necessárias. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Se você soubesse que alguém muito rico havia deixado uma herança para você e que essa pessoa colocou o seu nome no testamento, ou seja, no testamento dele, o que você faria se você recebesse essa informação? Bem, eu acredito que, no mínimo, você iria ler esse testamento para você descobrir o que foi deixado para você por aquela pessoa. Saiba que você tem um testamento em suas mãos. A questão é, será que você sabe o que foi deixado para você como direito de herança? Será que você está buscando saber e reconhecer o que foi deixado para você? Como nós estamos aprendendo aqui, não basta ser o herdeiro. Você precisa saber o que foi deixado para você como herança. E você só vai descobrir isso se você tiver uma curiosidade de ler esse testamento. Se você estudar o que está falando dentro daquele testamento. Por isso, estude a palavra. Conheça a palavra. Se relaciona com a palavra, para que você venha entender o que de verdade, por herança, foi deixado para você. Para que você desfrute dessa herança. Para que você usufrua desta herança que está em suas mãos. Falar de aliança é falar da palavra de Deus. É abordar a palavra
de um modo geral. E vamos ver agora ainda sobre o conceito, nós vamos ver agora o conceito de aliança de sangue. Nos diz o seguinte sobre o conceito: é uma forma mútua pela qual duas pessoas, elas entram no mais íntimo, no mais duradouro e no mais sagrado dos contratos, como amigos, irmãos ou até mesmo mais que irmãos, na mistura do seu sangue através da bebida ou da transfusão do mesmo. Então, a aliança de sangue, ela se sobrepõe aos outros tipos de contrato, que, na verdade, em vez do que está sendo dado em garantia para o cumprimento, para a satisfação daquele pacto, é a própria vida dessa pessoa que está, na verdade, fazendo essa aliança. Enquanto nos contratos normais, as pessoas elas dão em garantia um bem, um carro, uma casa, uma joia, ou seja lá qualquer outra coisa. Nessa aliança de sangue, o que se coloca em garantia é a própria vida deles. E é interessante falar a respeito disso, porque a forma de aliança é o pacto que temos com o nosso Deus. E é justamente um pacto de sangue. Vejamos um conceito bíblico para a nossa aliança com Deus, através da aliança de sangue. Nos diz o seguinte: é um acordo, um contrato feito entre o homem e Deus, que se dispõe sobre as promessas contidas na Bíblia. Que maravilhoso, que profundo. Contidos na Bíblia, nas sagradas escrituras, garantindo o seu cumprimento em face da fidelidade mantida entre os contratantes. É profundo, é maravilhoso, está falando a respeito da nossa vida com Deus, está falando da nossa comunhão com Deus, está falando do nosso relacionamento com Deus. Podemos fazer agora um paralelo. O sangue apresenta como uma representação da vida daqueles que estão em contrato. E é ainda algo mais interessante a respeito do sangue. Vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro aos Hebreus, no capítulo 9. A Bíblia vai dizer e vai trazer uma informação muito importante para nós, no que se diz respeito à presença do sangue nas alianças. Além de representar a vida, o sangue, ele vem como um meio de perdão. Um meio de perdão. Aí você pode perguntar assim: como assim? Como é um meio de perdão? Vamos ver, e já vamos ler agora que nós falamos aos Hebreus 9:22, que diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, porque sem o derramamento de sangue não há remissão. Meu Deus! Aí entra a parte desse sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, por mim, por você, por nós e por toda a humanidade. Foi um sacrifício lindo, foi um sacrifício que o Senhor Jesus fez por todos nós, para que nós tivéssemos livre acesso
ao santuário, ao Santo dos Santos, para que nós tivéssemos livre acesso à salvação e vida eterna. Aleluia! Nesse momento, nós passamos para o outro tópico que nós vamos falar e ver o significado da palavra aliança em hebraico. Primeiramente, nós vamos ver em hebraico e nós vamos ver no grego. E eu quero relatar para você agora o que significa a palavra aliança no grego. Ela vem ou deriva da palavra diatique, que significa literalmente disposição, combinação, testamento, vontade, contrato e resolução. Está sendo muito abrangente falar a respeito disso. E alguns estudiosos, eles explicam que dentro desse conceito, dentro desse contexto da palavra diatique, de onde eles traduziram como aliança, ela dá um sentido de aliança desigual. Aí nós vamos ver o porquê. Vamos esclarecer nesse momento melhor para que haja uma compreensão mais abrangente. É como que dentro dessa aliança, vamos imaginar uma aliança de duas partes. Uma parte, ela vai estar dando tudo, e a outra parte, ela vai estar recebendo tudo. E é importante essa forma de conceito para que nós possamos entender melhor na continuidade dos nossos estudos, da nossa aula. Porque, na verdade, essa palavra aliança, ela também deriva no hebraico. Ela deriva da palavra berite. Berite significa literalmente cortar um acordo. Nesse sentido, a palavra cortar não é cortar de quebrar, não. É justamente porque eles derramaram o sangue. Quando se falava em cortar um acordo, era como se eles estivessem dizendo: eu vou derramar um sangue, ou eu vou fazer um corte para derramar, e através desse corte, desse derramamento de sangue, celebrar esse acordo. Ainda falando sobre o conceito de aliança. É muito importante, agora nesse momento, quero chamar a sua atenção, porque é muito importante você anotar para que haja uma compreensão maior sobre o que nós estamos falando através dessa matéria. Aliança de sangue. Vejamos, nós vamos ver agora alguns exemplos de aliança de sangue. Um exemplo clássico, muito clássico mesmo, do que é aliança de sangue é o casamento. Vamos fazer uma ilustração sobre o casamento. O casamento, ele é um exemplo clássico de uma aliança de sangue. Se você é casada, você vai entender isso. Você está em uma aliança de sangue com seu esposo. Vocês estão aliançados através do casamento. Vocês estão entrelaçados através desta aliança. A aliança de sangue pode ser também feita não só em um casamento, mas ela pode ser feita entre tribos, ela pode ser feita entre homens e entre Deus e o homem. E vale ressaltar que o foco dos nossos estudos são as alianças feitas entre Deus e o homem. Quando nós falamos de pacto, algumas pessoas elas podem entender que está se referindo ao pacto que muitas vezes o homem que não tem Deus, não aceitou ao Senhor Jesus ainda, ele faz com os demônios.
Mas vale ressaltar também que o diabo, ele é um imitador barato. E nós sabemos disso. Nós sabemos que ele quer imitar a Deus em tudo. E sempre ele quer imitar as coisas de Deus. Ele quer imitar tudo que Deus criou. Ele também quer imitar as alianças que Deus fez com o homem. Vejamos o que significa pacto. Pacto significa um acordo formal, um contrato entre duas partes para fazer ou não algo ou alguma coisa. Ou seja, significa um tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade.